Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Priscila Bernardi e hoje eu trouxe para vocês, gente, 20 decisões que eu tomei na minha vida para mudar tudo, para ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa mais leve, mais tolerante. E aí também a minha família agradece, né? Porque eu era muito confusenta, muito briguenta. E agora, graças a Deus, eu me entreguei ao Senhor Jesus e eu não sou mais aquela pessoa que eu era, tá bom? O Espírito Santo tomou conta de mim e eu quero contar para você 20 decisões que eu tomei, até mesmo antes de me batizar, né? Eu já estava nesse caminho aí de mudança, de autoconhecimento e eu quero convidar você para assistir comigo esse vídeo até o final, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito no meu canal, você já se inscreve porque toda semana eu tô aqui trazendo aí as minhas experiências, meus compartilhamentos aí com você das minhas histórias com Jesus, aí daqui de casa, da minha vida, tá bom? Então fica ligadinho no vídeo até o final. Eu anotei tudo, claro que senão eu vou esquecer. Eu tenho aí essa mania agora de anotar coisas até para eu reforçar e quando eu estiver caindo naquela tentação de fazer aquela coisa errada de novo, eu olho ali e falo, não, agora eu tô nesse propósito, eu tô firme nessas minhas decisões, nessas 20 decisões que eu tomei, foram mais, tá, gente? Mas pro vídeo de hoje eu vou trazer 20 que eu não quero mais cair nessa tentação, não quero mais fazer coisa errada, então eu anoto para eu não esquecer. Então vamos lá para a primeira decisão que eu tomei. A primeira decisão, que é para mim mudar assim a minha vida, tudo que eu faço agora, gente, assim que eu abro os meus olhos, eu oro primeiro, tá? Então assim, de manhã eu já faço o meu devocional, já pego a minha palavra. Tem um aplicativo que eu gosto muito que chama Glorify, né? Eles não estão me pagando nada para falar não, tá, gente? É porque o que dá certo para mim, eu gosto de passar para vocês. Então chama Glorify. E aí eu já faço esse devocional de manhã, já medito ali na palavra, já leio a Bíblia e já entrego o meu dia nas mãos do Senhor, tá? Então, assim, todas as decisões, todas as coisas que eu tenho que fazer, eu entrego nas mãos dele primeiro. Então, essa foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida e está dando super certo, tá? Vamos lá para a segunda decisão que eu tomei na minha vida. A segunda decisão é assim, ó, é reclamar menos e agradecer mais. Nossa, gente, eu reclamava muito. Eu não tinha me dado conta de como que eu era uma pessoa chata. Reclamava de tudo, sabe assim? Ficava o tempo todo me lamentando, e isso não me ajudou em nada, e eu sei que Deus não gosta disso, e isso não ajuda em nada a vida da gente pra frente. Então, agora eu já levanto, já faço minhas orações, eu agradeço por tudo que Deus me deu, e eu aprendi a agradecer pelas coisas ruins também que aconteceram na minha vida, porque aí foram processos dolorosos que eu passei, mas que me ensinaram muito, que eu amadureci muito na minha fé, tá bom? Então, essa foi a segunda decisão que eu tomei. A terceira decisão é assim, é refletir e olhar para dentro de mim. Assim, então, parar de culpar os outros e ficar imaginando o que que eu posso melhorar, o que que eu posso mudar. Foi aí que eu decidi realmente tomar todas essas decisões, né? Então, essa terceira decisão é olhar para dentro de si e ver no que eu errei, no que eu acertei, sempre estar refletindo nas minhas atitudes. Isso tem me melhorado bastante. Vamos para nossa quarta decisão. A quarta decisão é eu parei de me comparar com as pessoas. Eu não fazia muito isso, mas às vezes que eu fazia, isso me causava um dano, eu ficava mal, ficava triste, aborrecida. Então, assim, na palavra diz mesmo que a gente não pode se comparar a ninguém, né? Deus só fez uma pessoa de cada, não tem duas pessoas iguais no mundo. Então, assim, para que se comparar? A vida espiritual dele é diferente da sua, as histórias dele é diferente da sua, a criação daquela pessoa é diferente da sua, então, assim, não fica se comparando. Eu parei absolutamente de me comparar com todo mundo. Isso aconteceu muito agora em dezembro, que eu tava nessa coisa de vender as minhas bolsas e não tava conseguindo vender, e vi as outras artesãs vendendo e falava, meu Deus do céu, mas por que ela vende e eu não? Depois eu entendi que esse era o propósito dela e não o meu. Então, assim, nunca, jamais, em hipótese alguma, se compare com alguém, tá? Assim, Deus tem um plano específico para sua vida. Não é para você se comparar com ninguém, porque as pessoas estão em outro tempo, estão em outro processo de vida diferentes do seu, tá bom? Quinta decisão, parei de ouvir pessoas negativas. Nossa, meu Deus, isso fez um bem assim pra mim enorme, porque assim, muitas vezes a gente ouve aquela pessoa, um depoimento de uma pessoa que tentou fazer uma coisa e não deu certo. Ai, tentou emprego e não deu certo. Ai, tentou engravidar e não deu certo, sabe? Ai, tentou casar e não conseguiu marido. Gente, assim, ó, para de ouvir pessoas negativas. Isso não acrescenta em nada, isso não vai mudar em nada na sua vida. Muito pelo contrário, você vai entrar naquela onda de negatividade e ali você vai ficar. Você não vai sair daquela. Então, assim, eu parei, eu não dou mais ouvidos, sabe? Eu não dou mais ouvidos, eu finjo que eu não tô ali, não fico escutando fofoca, não tô nem aí com isso, não levo pra frente, né? Uma coisa que eu ouvi assim, se de repente eu ouvi sem querer, porque graças a Deus não sou surda,
ouço tudo, mas filtro tudo que eu escuto. Então, assim, tô numa roda de pessoas que tem um assunto desagradável, eu já saio, já nem escuto, já não, aquilo não entra mais no meu coração, sabe? A partir de agora, então, só pessoas positivas entram no meu coração. Pessoas negativas não tem mais chance. Sexta decisão. Eu parei de ir atrás de pessoas que saíram da minha vida. Porque assim, não tem às vezes que uma amiga, um amigo, uma pessoa que você gosta some? A pessoa some. Simplesmente desapareceu. Mas você tem o contato, você vê que ela tá ali, que ela tá viva. Ela tá trabalhando, ela tá vivendo, ela tá postando coisa em rede social. Só que ela não falou mais com você. Ela sumiu, ela não te responde. E eu tinha essa mania de ficar atrás, de perguntar, e meu Deus do céu, e por que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? E a pessoa muitas vezes não responde. Por que eu decidi parar com isso? Porque eu entendi que se a pessoa saiu da minha vida é porque Deus tirou, né? Deus ouve muitas coisas que eu não ouço. Então, se ele tirou da minha vida, é porque não era para ser bom para mim, não era para conviver comigo, ou a gente não tem mais uma afinidade, né? O que eu tô vivendo agora não é mais compatível com o que a pessoa vive, então tirou da minha vida, não vou mais atrás. Eu deixo. Se a pessoa vir atrás de mim, é claro, vou falar, vou conversar, vou receber a pessoa numa boa, mas eu ficar indo atrás, eu parei, tá bom? Então, esse foi a sexta decisão. Sétima decisão, parei de assistir noticiário, gente. Parei, não estava me ajudando, eu estava ficando ruim, ainda mais essa coisa do Covid, eu estava ficando ansiosa, eu estava voltando a ficar ansiosa novamente, e o número de gente, e não sei o que, quantas vezes morreu, quantas pessoas morreu, e aí eu falava assim, não tá legal pra mim. Aí eu decidi parar, eu não assisto mais. Nossa, tá me fazendo um bem assim, né? Porque assim, ó, notícias que são importantes vão chegar até a gente. Pode ter certeza que notícias boas ou ruins vão chegar. Não precisa você ficar ligando ali o noticiário, escutando, porque muita coisa, pra mim, no meu caso, não me ajudou. Então, essa foi a minha decisão. E eu não vejo mais noticiários ruins. Oitava decisão. Eu passei a ler a Bíblia. Era uma coisa que eu não fazia. Então, assim, pela minha ignorância, muita coisa eu tinha ideia errada. Eu não sabia que tinha acontecido dessa forma. Eu nem sabia que tinha acontecido algumas histórias. Então eu passei a ler, não, né, não é sobre religião, no meu caso, eu não tenho religião, eu sou batizada pelo Espírito Santo, mas eu leio a palavra aqui em casa, faço devocional, então assim, isso me abriu caminhos e me fez entender que as promessas de Deus também eram para mim, né? Pela minha ignorância, como eu já falei, eu achava que não, que tinha que ser uma pessoa com poder super especial, que jamais eu iria chegar na presença de Deus e eu estava enganada. Então, essa é a minha oitava decisão de ler a palavra, ler a Bíblia, né, todos os dias, está sendo muito bom. A nona decisão foi romper com crenças limitantes. O que é isso? Crenças limitantes é tudo aquilo que você ouviu sobre você e tudo aquilo que você cresceu ouvindo sobre você. Por exemplo, que você é feia, que você é burra, que você não é capaz, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não tem direito a nada, que você não vai casar, que você não vai ter filho, que você não vai ter um bom emprego, enfim. São coisas que você ouve enquanto é criança e vai ouvindo ao longo da sua vida, mas que não são verdade, né? Não são verdade. Jesus tem um propósito, Deus tem um propósito para cada pessoa nessa vida. E você pode ter certeza que todo filho dele tem valor, né? Então isso que as pessoas falam a respeito da gente não é verdade. Eu mesmo ouvi muita coisa a meu respeito que não era verdade. Eu acreditei muitos anos que aquilo era uma verdade. Mas Jesus me abriu os olhos e eu entendi que não era verdade. Eu sou uma filha amada de Deus, eu tenho direito a todas as coisas que são boas, eu tenho direito a todas as bênçãos que estão na Bíblia, nas promessas que Ele nos deixou, né? Então fique atenta com essas questões que você ouve, muitas vezes na sua família, muitas vezes na escola, não deixe entrar no seu coração. E eu fiz isso, eu rompi com essas crenças e eu não dou mais valor a isso. Foi doloroso, eu tive que entender algumas coisas que faziam parte aí da minha infância, mas eu quebrei todas elas e agora não fazem mais parte. E eu acredito sim que eu tenho direito a tudo que for bênção de Deus na minha vida, que eu sou capaz, que eu posso, que eu vou longe, segurando nas mãos de Deus. A 10ª decisão é que eu, depois que comecei a ler a Bíblia, eu passei a acreditar nas promessas de Deus para minha vida. Porque como eu falei, como eu era ignorante, eu não sabia. Então assim, tem muita promessa na Bíblia que eu sei que é para mim. Tem muita coisa que pessoas passaram aí durante a trajetória desses 2000 anos, nas histórias de Jesus, pessoas receberam milagres, sabe? Então, assim, eu tomei posse dessas promessas, né? Assim, eu oro, eu creio que Deus tem promessas para mim também e eu tomei conta dessas promessas, né? Então, essa minha 10ª decisão,
também tem mudado, assim, a minha visão, eu tenho ficado mais tranquila, eu tenho ficado com menos medo. Então, assim, depois que eu me entreguei mesmo a Deus, essas promessas que aqui estão na Bíblia, que eu sei que também são para mim, me livraram do medo, né? Porque eu descobri que ou você tem amor ou você tem medo. Então, porque o amor verdadeiro, ele elimina todo medo. Então, eu decidi eliminar o medo da minha vida através dessas promessas que estão na Bíblia. Minha 11ª decisão foi parar de culpar os outros por tudo que aconteceu na minha vida. Eu sempre, em alguns determinados momentos da minha vida, eu culpava alguém. Ah, mas porque o fulano do trabalho me incomoda. Ah, mas porque minha mãe não sei o quê. Ah, mas porque meu filho não sei o quê e o marido não sei o quê. Então, assim, não existe mais isso pra mim. Eu parei de culpar os outros e coloquei atribuir a minha autorresponsabilidade. Então, assim, decisões que eu tomei, ninguém me amarrou, fui eu que quis. Coisas que eu fiz errado, planos que eu tive que deram errado, foi eu que fui fazer. Então, assim, ninguém tem culpa. Parei de culpar as pessoas pelos erros da minha vida. Isso tá me ajudando, assim, muito. Me esvaziou, assim, ó, eu tinha uma culpa quando eu fazia isso, sabe? Eu sentia muito culpada. Eu culpava os outros, mas eu que sentia a culpa. Olha que loucura. Então, eu me esvaziei disso, parei de culpar as pessoas e me senti mais tranquila também para poder tomar aí as minhas decisões. Se eu errar, eu sei que a culpa foi minha. Né? Na verdade, essa palavra é pesada. Se eu errar, a responsabilidade é minha. Então, eu parei de culpar as pessoas. A minha 12ª decisão, eu parei de viver do passado. Então, assim, eu tinha muita lembranças ruins do passado, eu tinha muito traumas de infância, eu tinha tinha fotos que eu não podia olhar, tinha músicas que eu não podia ouvir, que eu ficava com medo, que eu ficava chateada, porque eu não tinha curado aquilo. Então, o que que eu fiz? Eu revisitei essas situações na minha vida. Como que eu fiz isso? Eu imaginei aquela cena na minha cabeça e eu ressignifiquei isso. E isso ficou de uma forma mais calma, assim, foi uma forma mais branda de aceitar a realidade. Por exemplo, um trauma de infância, alguma coisa que meu pai fez, tadinho. Deus põe em bom lugar que nem aqui ele tá mais. Mas assim, ele sabe que era verdade. Alguma coisa que ele fez pra mim, que eu fiquei com medo. Então, eu imaginei aquela cena, eu lembrei daquela cena e ressignifiquei. Eu entendi que ele também não tinha noção, ele também não foi ensinado, né? Ele também não tinha orientação, por isso que ele fez determinadas coisas que não deveria ter feito com uma criança. Não é nada de grave, tá, gente? Mas é coisa de medo, de falar de assombração, de fantasma, essas coisas. Então, eu ressignifiquei essas histórias do passado e consegui parar de ficar lembrando. Então, assim, isso já não me faz bem. Isso já não me faz tão mal, digo. Agora já me faz bem lembrar. Então, eu parei de ter emoções ruins em relação ao passado, né? Então, assim, não fico mais vendo foto, não fico mais procurando gente que, nossa, que já saiu da minha vida, como eu já falei. Então, isso também é viver do passado. Então, eu parei de fazer isso e estou me sentindo muito bem. O passado, na verdade, com erros e acertos, só foi um processo para que eu chegasse até aqui, né? Então, assim, agradeço ao passado, mas lá não fico. Gosto de viver coisas do presente. Até a minha mãe brinca que de vez em quando ela vem mostrar umas músicas muito antigas e eu não gosto. Eu gosto de coisas da atualidade, que é o que eu tô vivendo agora, assim, nesse momento aqui. A 13ª decisão, gente, essa foi assim, ó, incrível para mim, porque depois que eu me dei conta, assim, olha, eu parei de entrar em guerras que não era minha. Eu parei de entrar em guerras que não eram minhas, sabe? Então, assim, como que é isso? É brigar por uma situação que não é sua, né? Por exemplo, alguma coisa do meu filho, eu entrava no meio, queria brigar, né? Assim, ele que tem que resolver. Questões do meu esposo, se ele tinha alguma questão também, eu já me meti, eu que queria brigar. Muitas vezes briguei com as pessoas, assim, me arrependo muito. Então, assim, quando eu parei de fazer isso, eu me senti mais em paz, né? Assim, eu só vou lutar pelas coisas, pelas questões que são minhas. Claro que a pessoa, se quiser um apoio, eu posso ajudar com uma palavra, né? Eu posso ajudar de alguma forma, né? Com conselho. Mas assim, não ficar brigando, não comprar brigas que não são minhas, assim, foi isso que eu fiz e tá me dando muita paz. A 14ª decisão foi perdoar, gente. Sim, o perdão é assim, é difícil, mas é possível, tá? Então, assim, quando eu entendi o que era o perdão, eu tinha também uma ignorância em relação a isso. Eu achava assim, que a gente ia perdoar a pessoa, ia ficar por isso mesmo. Ah, e o que ela fez comigo, fez uma coisa comigo tão grave, e eu não posso deixar pra lá. Só que eu entendi que o perdão, a gente perdoa uma pessoa pra gente se libertar. Pra gente ficar com o coração aberto, ficar com o coração leve, entendeu? O que a pessoa vai, como que essa pessoa vai pagar, é Deus é que sabe. A gente entrega essa pessoa para Deus
e ela que vai julgar como é que ela vai pagar ali o que ela fez, né? Então você sente essa paz no seu coração, tá? E mesma coisa assim também, liberar um perdão, né? Você tem que muitas vezes pedir perdão para uma pessoa, né? E essa pessoa não quer te perdoar. Então você mesmo libera esse perdão, fala, não, eu me perdoo, né? Eu já pedi perdão para você, infelizmente você não aceitou, então assim, entrego para Deus e também estou livre. Então assim, essa foi uma decisão de perdoar sempre, tá, gente? Então assim, isso é assim, deixou meu coração mais leve, deixou meu coração mais tranquilo, porque eu entendi assim, Jesus perdoa sempre as pessoas, por que que eu não vou perdoar? Né? Então eu me senti muito mal com isso. E aí depois que eu comecei a tomar essa decisão, minha vida tá melhorando muito também. 15ª decisão. Essa também, assim, foi difícil, mas também foi possível, porque eu meditei muito, eu pedi muito para Deus, que é assim, ó, eu não negocio mais a minha paz. Como que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes uma pessoa me chamava para ir num lugar, só que eu não queria ir. No meu coração, assim, eu não queria ir, eu não estava afim, já não tinha nada a ver comigo aquele lugar, mas eu ia só para não desagradar a pessoa. E o que que acontece? Eu dava paz para a pessoa, mas eu que ficava em guerra dentro de mim. Então, assim, isso não acontece mais. Eu decidi, foi difícil, então, assim, o que é falar não, né? Você tem que falar não em determinadas situações. Então, tem tudo a ver com não negociar sua paz. Porque muitas vezes você não quer fazer determinadas coisas e faz para agradar as pessoas. Então, eu vi que para mim estava fazendo mal e eu parei de fazer isso. É difícil? É. Mas depois as pessoas vão ao seu redor, elas vão entendendo, né? Elas começam a entender e começam a respeitar a sua decisão. Então, eu simplesmente falo, não vou. Não, obrigado, e não fico me justificando tanto, porque aí a gente acaba também, sabe, se maltratando mais ainda. Quanto mais você quer justificar uma coisa, mais você fica ruim. Eu, pelo menos no meu caso, quanto mais eu queria justificar, mais mal eu ficava. Então agora eu já não justifico, eu agradeço, mas não vou, não quero, obrigada. E a vida segue e eu sigo com meu coração em paz. Eu mudei de lugar, gente, porque tava um calor insuportável, eu não tava aguentando. Então agora eu vim aqui pra dentro. Então vamos lá. A minha 16ª decisão foi assim, entender que para tudo tem a sua hora certa. Então assim, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu tomei várias decisões erradas porque eu achei que eu queria forçar assim uma situação. Sabe quando você quer ajudar a Deus? Então a pior coisa, gente, eu não ajudo mais Deus. Tá? Mesmo porque ele não precisa de ajuda, né? Ele nunca me pediu ajuda, né? E interessante, né? Deus não pede ajuda para ninguém. E a gente acha que tem que ajudar a Deus. Então, vou dar um exemplo. Quando eu tinha me separado já em 2010 e eu queria muito ter outro marido, eu queria de qualquer jeito, então assim, eu entrei em vários relacionamentos errados achando que era a pessoa da minha vida e nunca deu certo, né? Então assim, esperar mesmo o tempo de Deus e entender que para tudo tem a sua hora. Depois que eu entendi isso, meu coração ficou mais em paz. Então agora sim, depois, né, que eu já tô casada novamente pela segunda vez, já vai fazer 6 anos, então eu entendi sim que para tudo tem um momento certo, né? Tanto que o relacionamento anterior ao meu marido foi assim, horrível, me fez muito sofrer. Então às duras penas eu entendi que Deus tem a hora certa para tudo e nós não podemos atropelar isso, porque senão é pior, tá? Então eu entendi que essa é uma coisa importante na nossa vida. Tomar essa decisão mesmo de entender que para tudo tem sua hora, orar ali, aguardar e ficar tranquila. A 17ª decisão foi focar no que eu acredito. Então, assim, independente dos ruídos que estão à nossa volta, eu sou fiel ao que eu acredito, né? Isso está provado agora, assim. Então, eu tenho mais certeza ainda de que eu tenho essa capacidade, porque eu acabei de mudar tudo no meu canal. Eu mudei o conteúdo, eu mudei o que eu falava, eu mudei o que eu fazia. Então, assim, muita gente não gostou, muita gente, né, na minha rede social, lá no Instagram, as pessoas deixaram de me seguir, mas não tem problema, porque assim, eu estou firme no meu propósito. Eu acredito muito assim no que eu tenho do que eu tenho que fazer, né? Que Deus falou comigo, Deus tem se mostrado assim muito presente na minha vida, eu tenho ouvido a voz dele e era isso mesmo que eu tinha que fazer, eu tinha que mudar tudo. Eu não sei porquê, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu não sei, a gente não sabe. Deus ele dá um chamado, mas ele não mostra o processo, lógico, porque senão no meio do processo tem tantas coisas difíceis que a gente acaba desistindo. Então eu não vou desistir, né? Então eu foquei no que eu acredito e independente do que as pessoas pensam, eu vou seguir em frente com fé e assim, e vai dar certo. Eu não sei o que é que vai dar certo, mas eu sei que vai dar certo porque foi Deus que me pediu. Então, acreditar sempre em você. Se você tem um sonho, se você tem aquela meta, assim, mesmo que as pessoas falem que você não tem capacidade, não acredita.
finge que não ouviu, sabe? Segue em frente, foca no que você tem, que tá aí no seu coração, porque certamente se Deus colocou no seu coração, é pro bem dele, tá? Se vai abençoar mais pessoas, é pro bem dele. Eu sempre penso assim, como que eu sei que é uma coisa que Deus colocou no meu coração vai dar certo? Porque se você pensar, se for uma coisa só pra você, um sonho egoísta só seu, eu creio que Deus não tá no meio. Mas se for pra você abençoar outras pessoas, certamente ele está de acordo e ele vai te ajudar em tudo, tá bom? Então essa foi uma decisão que eu tomei, focar no que eu acredito. A minha 18ª decisão foi não esperar que as pessoas me aplaudam, tá? Então assim, eu não estou aqui para ninguém me aplaudir e achar que eu sou o máximo, eu não tô esperando isso, né? Então assim, depois que eu entendi isso, que eu estou aqui para falar a palavra de Deus, mas que as pessoas se sintam tocadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, não por mim, né? Não é que eu quero ter seguidores, não é que eu quero ficar famosa, não é isso. E eu me lembro que quando eu fazia crochê, eu tinha muito essa vontade, eu queria ser a melhor, eu ficava assim, chateada porque eu não conseguia vender, porque meu vídeo não tinha visualização, então assim, eu sentia aquilo, esse peso no meu coração, eu queria que as pessoas aplaudissem, eu queria que as pessoas viessem até mim, falar comigo, ai que linda a sua peça. Isso assim, isso raramente aconteceu ou nunca aconteceu. Então, essa frustração me fez entender que no estado que eu me encontro hoje não é para receber aplausos, né? Então assim, nunca você deve esperar aplauso das pessoas. Você deve esperar que Deus reconheça as maravilhas na sua vida e que Ele que te abençoe, né? E que Ele que vai colocando bênçãos na sua vida. Então nunca é você, nunca é por você, o mérito nunca é seu. O mérito é sempre de Deus. Então é isso que eu tô sentindo no meu coração agora. Que eu me entreguei para Jesus e eu sei que é Ele, o mérito é totalmente dele, não tem mérito meu. Então quando eu passei a não mais esperar isso, eu fiquei mais tranquila. A minha 19ª decisão foi obedecer sem questionar. Gente, eu tô passando por isso agora, né? Assim, então eu sempre fui muito teimosa. Até minha mãe fala, porque seu signo é de escorpião, você é assim mesmo, quando você quer uma coisa, aí você vai até o fim. Então assim, só que agora eu não creio muito nessa coisa de signo não, né? Eu sei que existem os signos ali, tudo bem, eu respeito ali as pessoas que falam sobre isso, mas assim, no meu caso, era o que estava dentro de mim mesmo, eu era teimosa mesmo, eu queria fazer as coisas da minha forma, entendeu? Eu era assim, controladora, eu queria controlar tudo, esse é um outro passo que eu vou falar depois. Então o que que acontece? Eu decidi obedecer a Deus sem questionar, sem ficar perguntando por quê, que hora, como que o Senhor vai fazer, mas que jeito que vai ser. Então eu tinha muito isso, né? Eu me lembro muito bem que quando eu queria ter o meu marido eu também fazia isso, mas quando eu quis ter o meu primeiro filho, quando eu era tentante, né? Era muito difícil, porque toda menstruação que vinha eu ficava chateada, eu ficava com raiva e falava, meu Deus, mas por quê? E por que não engravidei agora? E assim, né? Deus sabe de todas as coisas. Então assim, eu obedeço e eu não questiono, sabe? Eu não fico mais perguntando para ele por quê. Eu simplesmente obedeci. Então, à medida que eu tomei essa decisão de obedecer, sem questionar a Deus, a minha vida tá ficando mais leve, tá ficando mais calma, tá ficando mais tranquila, viu? E por último, mas não menos importante, a minha 20ª decisão foi abandonar o controle. Isso mesmo, gente. Eu achava que eu tinha controle de tudo. Eu queria controlar tudo e todos. E eu só me dei mal, né? Esse segundo aborto que eu tive foi bem assim nítido para mim. Na oração que eu estava fazendo, Deus falou comigo, abandona o controle, deixa o controle de lado, porque você não controla nada, você acha que controla, mas quem sabe de todas as coisas sou eu. E aquilo foi um chacoalhão assim que eu levei, que eu precisava, sabe? Então assim, eu parei de controlar tudo, assim, eu controlava meu filho, eu controlava as questões aqui de casa, eu queria saber tudo, nada podia passar aos meus olhos que eu ficava brava. Em relação à minha mãe e meus irmãos, eu queria saber tudo, controlar tudo, quem foi, aonde estava, e como se assim, sabe o que eu pensava? Boba eu, né? Achava que eu podia ajudar de alguma forma, que se eu tivesse lá tal coisa não teria acontecido, mas que inocência, né? Porque as coisas acontecem quando tem que acontecer, da maneira que tem que acontecer, sem a nossa interferência, né? Então eu, às duras penas, também entendi que não adianta a gente querer controlar nada, porque a gente não controla nada. Então a partir da hora que eu larguei isso daí de mão, minha vida tá ficando assim, ó, muito melhor, mais tranquila, e as pessoas aqui em volta, à minha volta também estão agradecendo muito, tá?
Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa, né? Se você quiser me deixar um comentário aí embaixo, se você também já tomou alguma decisão assim, ou se você tem vontade de tomar alguma dessas decisões que eu falei e ainda não conseguiu, deixa um comentário pra mim aqui embaixo, quem sabe eu posso te ajudar. Né? Eu já passei por tanta coisa, já fiz tanta coisa errada, já me arrependi de tanta coisa, mas agora sim eu sinto que eu tô no caminho certo. Não que eu não vá errar, claro que eu vou errar de novo, mas assim, à medida que a gente vai amadurecendo, certas coisas a gente já não sofre mais, né? Nós vamos sofrer por outras coisas, né? Que a gente não estava acostumado, não estava previsto. Mas pelas coisas que erramos, aquilo já vai ficando mais calmo, já vai ficando mais tranquilo e você já não erra tanto, viu? Então era isso, um beijo pra você, até o próximo vídeo. Se você puder, já me deixa um like, se inscreve no canal, não se esquece. Beijo, que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Fica com Deus. Até mais.